Vamos lá. As incumbências da União. A União incumbir-se-á de. Vamos lá. Elaborar o Plano Nacional de Educação em colaboração com Estados, Distrito Federal e municípios. Organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do sistema federal, tá certo? De ensino e dos territórios. Vem comigo. Então, as universidades federais, os institutos federais, todas essas instituições que são federais, eles vão organizar. A União tem a obrigação de organizar, manter e desenvolver estes órgãos. Então, a verba, a organização, o local onde vai ser, tudo isso é atribuição da União, tá certo? E a elaboração do Plano Nacional de Educação, que é a base para os planos estaduais, municipais e aqui do Distrito Federal. Beleza? Vem comigo então, vamos lá para mais atribuições, mais incumbências. Prestar assistência técnica e financeira aos estados e ao Distrito Federal e aos municípios para o desenvolvimento de seus sistemas de ensino e o atendimento prioritário à escolaridade obrigatória, exercendo sua função redistributiva e supletiva. Essa assistência técnica e essa assistência financeira vão ser desenvolvidas, elas vão se dar de várias formas. Uma delas quais são? O PDDE é justamente um plano de desenvolvimento nesse sentido. Você tem o Fundeb também, que é justamente um fundo para que possa, um fundo financeiro, um fundo aí que vai auxiliar, que vai contribuir para a qualidade de ensino. E uma questão muito importante, qual é a prioridade, pessoal? Educação prioritária. Então, quem é que vai para o final da fila quando se fala sobre a assistência técnica e financeira? Dentro dessa perspectiva da obrigatoriedade, a creche. Tá certo? E você tem também as universidades, beleza? Que é essa questão da matrícula obrigatória. Qual a parte da onde é a obrigação de matrícula, pessoal? A obrigação de matrícula e de oferecimento de oferta para essa matrícula obrigatória. Educação infantil na pré-escola até o 3º ano do ensino médio. Muito cuidado com isso. Esses detalhes, essas minúcias, todas essas informações, elas podem fazer diferença para você na hora da sua prova, tá certo? Então, você precisa realmente ficar atento aí, para na hora da sua prova você conseguir levar essas informações e estes detalhes, essa riqueza de detalhe que vai te ajudar na hora que você estiver de frente para a sua prova, tá bom? A prioridade, por causa dessa questão aí da escolaridade obrigatória. Então, se perguntar, pessoal, se é toda educação básica, fique esperto, tá bom? Fique esperto para que você não venha realmente cair em uma armadilha. Nós chamamos aí de pegadinha, né? Mas você venha cair em uma questão que venha a ser uma questão distratora, que nós chamamos aí tecnicamente. Vem comigo, então. Estabelecer em colaboração com os estados, Distrito Federal e municípios, competências e diretrizes para a educação infantil. Olha só, muito importante. E aqui é toda a educação infantil, tá, gente? O ensino fundamental, o ensino médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar a formação básica comum. Quem é que vai entrar aqui na jogada, pessoal? Quem vai entrar em colaboração com essa questão aqui de desenvolver as competências e diretrizes para educação infantil, ensino fundamental e ensino médio? A BNCC. A BNCC que vai assegurar essa formação básica comum. É a BNCC que vai auxiliar neste entendimento. É esse documento que vai dar base para o desenvolvimento aí do inciso 4º do nosso artigo 9º aqui das incumbências da União, tá certo? Da LDB. Dando continuidade, pessoal. Estabelecer, aqui é o 4A, tá certo? Importante frisar. Estabelecer em colaboração com o Estado, Distrito Federal e municípios, diretrizes e procedimentos para a identificação, cadastramento e atendimento na educação básica e na educação superior. Aqui é toda a educação básica, tá, gente? Então aqui entra creche, professor? Entra creche, tá? Dos alunos de altas habilidades e superdotação. Uma questão muito importante. Essa questão de altas habilidades e superdotação, ela vai ter muito mais força lá no ensino fundamental,
tá certo? Mas isso não deixa de ser também algo que possa ser desenvolvido na sua gênese, de forma embrionária, lá na educação infantil. Tá certo, pessoal? Vamos aí entender justamente essa questão. E foi algo que foi colocado recentemente, eu acho importante aí, que é justamente dar, né, base para as diretrizes e procedimento e identificação, cadastramento e atendimento dessa população, desses estudantes que são aí, tem essa questão diferenciada, tá certo? Vamos lá, dando continuidade. Coletar, analisar e disseminar informações sobre educação, muito importante. Existem vários meios hoje que são utilizados para que possa acontecer essa coleta, análise e disseminação dessas informações. Você tem hoje a internet, né? Você tem hoje aí os portais que são muito fortes, né? Mas você tem a mídia, essa mídia tradicional que nós temos, e há essa incumbência. Quem vai fazer isso, pessoal? A União, tá certo? Então vamos lá, dando continuidade. Assegurar o processo nacional de avaliação de rendimento escolar do ensino fundamental, médio e superior, em colaboração com sistemas de ensino, objetivando a definição e prioridades e melhoria de qualidade de ensino. Aqui você tem justamente um tipo de avaliação que vai auxiliar no desenvolvimento de políticas públicas. Você tem aqui o IDEB, né? Você tem aqui o ENAD, outras formas que você vai ter aí para que você venha desenvolver, para que você possa adquirir esse índice, tá certo? Do desenvolvimento, por exemplo, que é o IDEB da educação básica. Você tem aí o ENAD, você tem outras políticas públicas que vão ser essas avaliações, né? As avaliações em nível externo, que nós chamamos, o de rede, que nós chamamos aí, né? Que são políticas públicas muito importantes, que vão auxiliar na elaboração, no desenvolvimento aí de instrumentalização para que o governo, né, para que o INEP, sobretudo, possa desenvolver política, para que o INEP possa coletar essas informações e encaminhar para os responsáveis de elaborações de políticas públicas. Muito importante aí esse inciso, o inciso 6º. Vem comigo, vamos dar continuidade aí. Elaborar normas gerais sobre cursos de graduação e pós-graduação, muito importante. Assegurar o processo nacional de avaliação das instituições de educação superior, com cooperação dos sistemas que tiverem responsabilidades sobre este nível de ensino. Aqui nós já temos aqui a questão de assegurar, sobretudo, essa avaliação lá na avaliação das instituições de educação superior. Autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos de sistema de ensino. Essa questão aqui é muito importante, pessoal. Muitas vezes, na sua prova, pode colocar apenas autorizar, apenas reconhecer, apenas credenciar. Cuidado, porque muitas vezes essa lista de informações aqui é uma lista de informações muito importantes. Vem comigo de novo, olha só. Autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar. Por quê, pessoal? Todas essas atribuições. Porque o sistema de ensino que você tem aqui das instituições superiores, que são federais, sobretudo, eles precisam ter alguém que possam fazer isso por eles. Então, quem é que vai fazer? Justamente a União, tá certo? Muito importante esse processo aí, tá legal? Vamos dar continuidade, então? Aqui você tem o parágrafo 1º, na estrutura educacional, haverá Conselho Nacional de Educação, Conselho Nacional de Educação, com funções normativas e de supervisão, e atividade permanente, criado por lei. Então você tem aqui uma estrutura nacional, pessoal, que foi aí desenvolvida, tá certo? E aí, para que isso possa acontecer, haverá um Conselho Nacional, e esse Conselho Nacional vai ter aí funções normativas e de supervisão. Então, essa estrutura, por meio aí desse Conselho Nacional de Educação, é muito importante. Existem alguns entendimentos, porque você tem especialistas que vão tratar de alguns entendimentos que só eles podem tratar.
para que não caia na mão de pessoas que leigas, que não conhecem de educação, que não conhecem de políticas públicas educacionais. Você tem aí o Conselho Nacional de Educação que vai assegurar justamente aí o mínimo para que os nossos estudantes eles possam se desenvolver educacionalmente, pedagogicamente, tá certo? Então vem comigo. Você tem aí outra questão muito importante, que é aqui no parágrafo segundo, que diz o seguinte: para o cumprimento do disposto dos incisos 5 a 9, a União terá acesso a todos os dados e informações necessários de todos os estabelecimentos e órgãos educacionais. Então aqui, pessoal, é importante frisar o seguinte: você tem aqui a obrigação dos órgãos de educação, tá certo? Oferecer e contribuir com informações para que as incumbências da União possam ser estabelecidas, tá certo? Então o que ele vai fazer? Ele vai lá nos estabelecimentos de ensino, vai lá nos órgãos educacionais, busca as informações e a partir dessas informações ele vai desenvolver aí as suas incumbências, beleza? Dando continuidade. As atribuições constantes aí no inciso 9 poderão ser delegadas aos estados e Distrito Federal, desde que mantenham instituições de educação superior. Lembrando quais são, pessoal? Essa questão de autorização, reconhecimento, credenciamento, supervisão e avaliação pode ser dos estados ou do Distrito Federal, se eles tiverem aí instituições de educação superior, tá certo? Então, essas atribuições vão passar, por exemplo, para os estados e o Distrito Federal, se no caso eles tiverem instituições desse nível.